7 conselhos para aumentar a longevidade dos equipamentos de telecom, ou seja, fazer com que eles durem mais. A ideia é 7 coisas que, se você fizer, acredito que vai melhorar, tá? Primeiro, não deixe o equipamento ele conectado a noite toda. Se você está no escritório de uma empresa, para que deixar o telefone fixo lá ligado? Para que deixar o modem no roteador ligado? Precisa? Não precisa? Não precisa, desliga. Tira aquele equipamento. Porque vai que acontece um pico de energia e aí aquele equipamento, puf, tem um problema, tem um defeito ou tem um problema elétrico nele. Isso é um exemplo. E o telefone celular da mesma forma. De preferência, não deixa ele carregando a noite toda. Até porque o telefone celular, não sei se você sabe, tá? Mas vamos supor, ele carregou 100%, está lá no equipamento conectado. Ele vai descarregar um pouco e depois vai carregar. Ele vai fazer essa função indo e voltando e você vai consumir até mais energia de onde você está. Isso, lógico, estou dizendo a noite toda, mas até no escritório. Se a pessoa deixar o telefone celular conectado, é isso que ele faz. Ele consome um pouco da bateria, consome energia. Bateria, energia, bateria, energia. É isso que acontece. Então, você deixando a noite toda, até o equipamento ele vai ter um tempo de vida menor. Ou você também pode correr o risco, lógico, não acontece em sua maioria, mas existe um risco do equipamento queimar. Puf, eu já vi diversos cenários, se você procurar na internet, celular explodindo, carregando, vai ter um monte. E aí, independente do fabricante, tá? Pode ter diversos motivos que isso aconteceu, não é a maioria dos aparelhos, mas eu prefiro evitar um tipo de situação dessa, que eu sei que se ele não está conectado, eu não vou me preocupar com isso. Eu sei que isso não vai acontecer com o meu telefone. Essa é a ideia, tá bom? Então, tente não deixar o celular conectado, que isso vai te ajudar a ter mais tempo com ele. Deixar o equipamento em um local fresco. Fresco que eu digo assim, imagine que você não deve ficar com ele no calor. Por exemplo, qual o maior calor que eu acho que a gente pode ter no Brasil? São nas praias. Principalmente se vocês vierem para o Nordeste, praia quentinha. Então, lá tem um monte de gente que utiliza o telefone celular, mas está em um lugar aberto, tem ventilação. Aí, lógico, o celular vai ficar um pouco esquentado, sim, em alguns casos, mas não é algo ele vai ficar muito quente. Então, se você for para um lugar, uma sala que está quente, ou algo do tipo, você utilizar o celular, ele pode esquentar muito, e aí esse esquentar ele faz muito mais força para processar as informações e pode acontecer um defeito, um problema. A ideia é que ele trabalhe em ambiente normal, em uma temperatura normal no nosso país e ele não tenha que esquentar muito. Isso é um exemplo. O que acontece, por exemplo, comigo, tá? Eu utilizo meu celular para fazer essa gravação aqui e depois eu edito os vídeos nele. Quando eu faço a edição, ou seja, quando eu utilizo ele para essa função, ele fica muito quente. Então, se eu estiver num lugar que não está bem ventilado, não está fresco, eu corro o risco de ter um problema. E aí eu sempre penso, eu vou fazer edição, tem que estar em um ambiente mais arejado, mais ventilado, para poder não dar problema no telefone. E se ele ficar muito tempo quente, para um pouquinho, deixa ele lá, deixa ele esfriar um pouco, porque ele está processando as informações. E é que nem carro, se você acelerar demais sem ele andar, pode dar um problema e buf, dá um pau, e aí você vai ter que resolver isso. Então, aqui são maneiras que eu acredito que vão auxiliar você durar um pouco mais de tempo com o celular. E lógico, você passando isso para os colaboradores da empresa, faz com que você tenha mais tempo de uso dos equipamentos, tá bom? Desative funções que você não estiver utilizando. Ou seja, lógico, telefone fixo e banda larga, você não tem muito o que fazer de funções. Mas telefonia celular, você está usando GPS? Desativa. Bluetooth, você tem algum outro tipo de configuração lá? Desativa. Você faz algumas ações que vai ter mais tempo de bateria e, se você não sabe, saiba, os fabricantes eles fazem X vezes de carga de telefone celular para calcular o tempo de vida útil. Então, quanto mais você utiliza o telefone e você recarga ele, na prática e também na teoria, você está diminuindo o tempo de vida útil dele. E a ideia é que você tenha uma quantidade menor de recargas, comparado se você estivesse utilizando todas as funções, para que ele dure mais. Usar carregadores de fontes oficiais é fundamental. Se você pegar algum equipamento que é pirata ou clandestino, vamos dizer assim, você tem riscos, além de que eu já vi situações em que
o carregador, ele tinha um chip lá de telefonia celular que ele roubava todos os dados da pessoa. Pegava várias informações e ninguém estava sabendo. Então, use carregadores oficiais. Isso é vazamento de informação, por exemplo. Mas, imagina um equipamento desse, pipoca, queima o telefone ou faz um acidente com uma pessoa. Já vi situações de acidentes que pessoas faleceram porque o telefone explodiu ou o carregador pegou fogo e aí pegou fogo no lugar. Então é pensar na proteção e na segurança sempre. E, lógico, se você conseguir deixar o celular mais tempo com você, é o ideal. Então pensa nisso, passa para os colaboradores sempre um carregador, um equipamento que seja oficial, que seja autorizado pela Anatel. Quinto, diminui o brilho de tela. Isso também serve até para computador, tá? Mas o celular, você diminui o tempo de tela, por consequência, a bateria vai ter mais tempo de vida. E é o fluxo que eu falei até um pouco antes. Você vai ter mais tempo do equipamento. Um telefone fixo e um roteador, na prática você não vai ver muito isso. O telefone fixo, dependendo de qual seja, até vai. Mas um roteador ou um modem, você não vai ter tanta preocupação sobre essa questão. O sexto é desligar o equipamento quando você não for utilizar. Exemplo, de noite você utiliza o telefone da empresa, sim ou não? Você pode desligar, lógico, veja com a empresa se pode ou se não pode. Se não puder ter que deixar lá ligado, deixa ligado. Porque se você receber algum contato, você precisa fazer alguma ação. Mas, como eu disse, alguns exemplos ali de conectado à noite. Você precisa do equipamento, no final de semana, o telefone fixo e o roteador ligado no escritório, ou dos links de internet da empresa funcionando. Ah, não preciso. Desliga o equipamento. Por mais que o serviço esteja ativo junto à prestadora, você pelo menos não vai gastar o equipamento e não vai gastar energia. Não vai fazer mal nenhum. E aí quem chegar primeiro na segunda-feira, por exemplo, vai lá e começa a ligar e fazer as conexões. São alguns exemplos que podem ser feitos. Tem empresas e lugares, estruturas organizacionais que você não tem como fazer isso. Mas, se tiver, é uma alternativa, tá? Só para você ficar ciente do fluxo. E o sétimo é você ter algo ou algum equipamento, tá? Contra a queda de energia. Porque existem vários defeitos que acontecem, principalmente no telefone fixo e no roteador e modem, por causa da parte elétrica. E essa parte de algo existem equipamentos físicos chamados no-breaks, que ele faz nada mais nada menos que a energia está chegando, ele, vamos supor, terminou a energia, ele faz aquela função de dar até um pouco mais de energia, você utiliza e depois ele tira. E também alguns no-breaks, alguns equipamentos, ou até estabilizadores, tá? Ele, quando você recebe energia de volta da companhia elétrica, ele vem, normalmente essa energia pode ter variação, tá? E essa volta, dá um problema em um equipamento. Nesse sentido, você tem algo contra a queda, lógico, contra a volta da energia. E também, dependendo da estrutura elétrica da empresa, as tomadas, por exemplo, você tem alguns equipamentos que você coloca no quadro de elétrica, ou disjuntores, que eu não lembro agora o nome dele, mas tem um que, quando acontece algum problema, desliga tudo. Algumas funções de segurança. Então isso também auxilia, isso lógico, pensando no escritório, em empresa, em qualquer tipo de organização que você tem energia elétrica que na prática é toda. Você tem algo contra essa queda de energia, também evita esse tipo de problema. E também tem as situações de, o equipamento é meu, comprado, pessoal, ou o equipamento é corporativo, ou o modem é incomodato. E aí qualquer equipamento desse, acredito eu que se ele não tiver lá em uso, vai ser ruim para você, vai ser ruim para a empresa. A ideia é que todos funcionem da melhor forma possível e no maior tempo de vida útil possível. Por isso que eu estou te passando esses 7 conselhos, 7 pontos que eu acredito que são interessantes para a gente fazer com que a vida dos equipamentos dure um pouquinho mais.